de casa! Opa, podemos entrar? Bem-vindo ao O de Casa, o podcast que fala das delícias e angústias de ser brasileiro vivendo fora do Brasil. E nessa temporada mais do que especial, a gente está conversando com estrangeiros que falam português porque a gente quer demais saber sobre a visão deles, sobre a cultura brasileira, sobre a língua portuguesa. Então, chega mais, puxa a cadeira, pega um pão de queijo que o O de Casa está começando. Mas antes de chamar, a convidada de hoje, a gente precisa chamar o nosso convidado de honra, que está presente em todos os episódios dessa temporada. Quem chama, Clá? E com vocês... Conselhos do Velho Ditado. E qual que é o conselho de hoje? Quem semeia vento, colhe tempestade. Ah, eu adoro esse. Bom, o que eu entendo deste ditado popular, né? A gente colhe o que planta, né? Então, se a gente, principalmente, mas eu acho que a diferença desse para o a gente colhe o que planta é que ele tem uma conotação um pouco mais negativa no sentido assim, eu vou arranjar confusão, né? Se eu ficar incentivando, né, algumas falas ou alguns pensamentos mais destrutivos, eu vou arranjar dor de cabeça para mim mesma, assim, confusão, eu entendo dessa forma, né? E você? Eu entendo parecido, Fê. É tipo assim, não espalha coisa ruim, porque vai chover na sua cabeça. Vai voltar. Vai voltar. Mas agora, Fê, eu estou super curiosa para saber o que a nossa convidada pensa sobre esse ditado. Se conhece, se não conhece. Se tem alguma coisa parecida, né, na língua dela, a gente vai perguntar isso para ela daqui a pouquinho. Primeiramente, eu vou ler as credenciais dela, porque, olha, a nossa convidada de hoje, ela é uma poliglota. E eu vou explicar por quê. Vou trazer as credenciais da Kelsey Trota, tradutora e intérprete de português, francês, italiano e espanhol para inglês. Ela estudou letras na Universidade de Michigan e mora em Chicago. Morou no Brasil durante 1 ano e faz 10 anos que trabalha com a comunidade brasileira no exterior. Seja muito bem-vinda, Kelsey, ao O de Casa. Muitíssimo obrigada, agradeço muito. Que bom, a gente tá assim, nossa, impressionada como você consegue guardar tantas línguas, porque eu com 2 já faço confusão, imagina, né? Você fala quantas línguas? 5, né? 5. 5 línguas. Sim. Não, você vai contar pra gente sobre tudo isso aqui. Mas, antes da gente começar, eu queria saber se você já tinha ouvido esse ditado popular, né? Quem semeia vento, colhe tempestade. E se você consegue pensar em algum parecido em inglês, talvez, ou em outra língua. Não sei, talvez you reap what you sow. Lie with dogs, wake up with fleas. Eu não sei. Eu gosto muito da expressão. É difícil, assim, né? De bate-pronto, né? Bem conseguir trazer. Difícil. Bem difícil. Mas você tem algum outro ditado que você gostaria de compartilhar com a gente em inglês? Tava pensando muito nisso, porque tava pensando de todos os provérbios que minha mãe e minha avó sempre me falam. E a primeira que veio em mente era Don't count your chickens before they hatch. Que significa não antecipar o sucesso. Por exemplo, se eu tiver 20 coisas de eu não sei algo e eu vou para vender elas numa feira ou algo, e eu estou pensando, eu vou vender todas as 20 em 5 minutos. Isso seria um exemplo de counting my chickens before they hatch. Sim, Tem algo semelhante no Brasil?
Tem. Qual? Tem a ver com galinha também. Vai, Clá, fala você. Fala você. Sempre eu, né, Fê? As coisas esquisitas, sempre eu. Em português, a gente fala não contar com o ovo no fiofó da galinha. Eu acho que isso tem mais sentido. Mas é bem parecida, a ideia é a mesma. É verdade. Mas olha, na verdade, isso aqui foi uma pré-introdução, tá? Porque para começar o episódio mesmo, a gente pede que o convidado traga uma música brasileira que o inspire. E aí eu tô curiosa para saber o que você trouxe pra gente. Sim. Aquela música, eu acho que eu escrevi no briefing. E agora o título saiu da minha cabeça. Eu vou ver aqui, peraí. Não tem problema, eu sei qual é. No dia em que eu saí de casa. Sim. Porque quando eu estava fazendo o meu primeiro curso do português para falantes de espanhol, a professora colocou esse filme inspirado pela dupla que cantou aquela música, e acho que foi naquela cena onde as crianças estavam cantando a capela. E eu não sabia naquela época que era baseada num histórico de verdade. Quando eu cheguei no Brasil, as pessoas com quem eu estava começaram a cantar a mesma música. E quando eu concluí um projeto que se tratou muito da cultura brasileira, depois de, mais de 10 anos de trabalhando com a comunidade brasileira, especialmente como tradutora, como consultora cultural, podemos dizer, essa música estava tocando na churrascaria onde meu marido e eu fomos para celebrar o final do projeto. Então, para mim, é tipo algo que sempre uso nos momentos especiais. Oportunos, especiais, sim. E também acho que eu relacionei muito com aquela música porque se trata de uma mãe que tá falando tchau, que está despedindo seus filhos e não sabe por que eles estão indo embora, mas ela sabe que eles precisam ir embora e ela entende isso. Isso é muito semelhante ao meu histórico como o Brasil, como eu vim para o Brasil, porque meus pais estavam bem nervosos quando eu falei para eles que eu queria ir e passar um ano lá. Daí eles entenderam. Eles não entenderam por qual motivo, mas eles entenderam que eu precisei ir por isso, então. Nossa, por isso que a música significou, né? Mas só para situar as pessoas que estão nos ouvindo, é do filme Dois Filhos de Francisco, né? Que conta a história do Zezé de Camargo e Luciano. É interessante. E é isso mesmo. Isso aí. Mas pegando esse gancho, você já adiantou pra gente sobre a sua ida para o Brasil? Conta pra gente como tudo começou, esse interesse pelo português, né? Por que você foi para o Brasil? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Sim, claro. Então, quando eu estava na faculdade, havia uma aula de português para falantes de espanhol. Eu fiz esse curso e no próximo ano eu pertencia a uma organização que se chama ESEAC, que tinha uma parceria com os ESEACs no Brasil. Eu ia me formar daqui a pouco, naquela época, e durante aquela época o Corpo Mundial ia acontecer daqui a pouco também. Então, eu decidi ir lá. Eu reaprendi o português
escutando sertanejo sem parar. E eu fui lá e eu sabia que era o mercado emergente. E minha ideia naquela época, porque eu fui contratada para lançar uma campanha de marketing e também para ensinar o inglês. E minha ideia era vir para o Brasil, aprender sobre a cultura e fazer consultoria para as empresas norte-americanas que queriam me expandir para o Brasil. Agora eu faço mais ou menos o contrário, mas foi por isso. Interessante. Você já falava espanhol, então aí você fez a aula para aprender português, certo? Sim. E você já falava as outras línguas também, na época? Sim. Eu falava também o italiano e o francês. Então, para mim, aprender uma outra língua não era algo tão louco, podemos dizer. Sim. Você já sabia outras línguas, então o processo é meio fluido, né? É mais fluido. E você tinha, assim, algum estereótipo, assim, em relação ao Brasil, antes de conhecer um pouco mais da cultura? Tinha alguma coisa que você pensava que era, isso aqui deve ser assim, ou não? Eu fiz várias pesquisas sobre o país, então eu sabia mais ou menos algumas coisas sobre a cultura. Eu sabia, por exemplo, que o café da manhã é muito mais leve do que o café da manhã norte-americano. Eu sabia que eu sabia sobre o Getúlio Vargas e suas políticas e tudo isso, mas uma coisa é saber coisas sobre um país, uma outra coisa é morar no país e realmente estar, dizemos, mergulhado na cultura, sabe? Sabemos, como sabemos, Fê? Opa, tô sentindo na pele. Isso é muito interessante. Mas conta pra gente. Desculpa. Conta pra gente o que te chocou, o que te surpreendeu quando você chegou lá e começou a morar, né, efetivamente no Brasil. Os mosquitos, sinceramente, os mosquitos, com certeza. Que lugar que você ficou? Eu morei originalmente em Maringá, daí eu morei no Rio. Então, eu morei em lugares radicalmente diferentes. E agradeço muito o contraste das experiências que tinha, porque me ajudou muito a entender a diversidade cultural entre os estados no Brasil. Sim, sinceramente, os mosquitos foram algo bem surpreendente. Eu conheci muito bem a UPA. Sério? Pelos mosquitos. Sim, eu conheci bem o Bezetacil. Isso foi um choque. Nossa! Não, mas além disso, eu acho que a coisa mais surpreendente para mim era o jeito no qual a comunicação é tão implícita. E eu vou aprofundizar sobre isso mais, mas eu acho que isso foi a coisa mais surpreendente, porque nos Estados Unidos, nós, como gringos, falamos algo e ponto. Isso é tudo. Não tem sutilidade, não tem aquelas zonas cinzas, assim. Nossa, isso é muito verdade, Kelsey. Eu sinto isso, assim, é um choque pra gente também. As duas coisas, assim, essa forma direta, né, de falar, e também ter que dar vários prompts, assim, tipo assim, você faz uma pergunta, aí você tem que continuar, porque vem uma resposta muito objetiva, né, e
no brasileiro, você faz só uma, né? E geralmente já vem toda uma história que às vezes nem precisa de tudo isso. Eu entendo também que é muito redundante, mas é muito diferente realmente a forma de se comunicar. Eu compartilho. É interessante que isso era um dos meus estereótipos de achar que o americano é objetivo, né? E eu me considero, sempre as pessoas me consideram uma pessoa muito objetiva. E aí, quando eu chego aqui, eu também não acho que é ser objetivo. Eu acho que talvez, assim, dá uma sensação de ser mais raso. Então, você tem que ficar o tempo inteiro cavando para tentar se explicar ou para tentar entender, né? Tanto no meu falar quanto no falar do americano, do outro, do estrangeiro. Então, se você quer saber alguma coisa sobre ele, dá a sensação que você está sendo invasiva quando você pergunta demais, mas ao mesmo tempo você não consegue conhecer a pessoa se você não perguntar, né? Então a gente fica em cima do muro, sabe? Será que eu tô sendo invasiva? Ou tá bom, não preciso perguntar mais, tá tudo certo, mas ao mesmo tempo a pessoa também não fala, não se aprofunda. Então a gente às vezes fica em cima do muro mesmo, né? Sem saber difícil direito de achar o como. lugar, né? Certo. Você sentia assim também no Brasil? Como você se sentia? Eu nunca pensei assim, mas eu acho que com certeza você tem razão. Acho que o que eu gosto muito sobre os brasileiros é que você pode conhecer alguém a profundo relativamente rapidamente. Você pode desenvolver boas amizades muito facilmente. Os norte-americanos são um pouquinho mais reservados com essas coisas. Uhum. Mas você sabe que tem um lado também que eu fico vendo que é um lado bom disso. Porque às vezes a gente, como brasileiro, a gente se expõe demais. Então a gente acaba se abrindo para as pessoas primeiro. Não são todos os brasileiros, tem muito brasileiro que é reservado, mas eu acho que eu faço parte dos brasileiros que se abrem muito. Então a gente se abre muito e depois é que você conhece a pessoa e fala, nossa, eu me abri tanto e não é uma pessoa que vai fazer parte da minha vida, por que eu falei tanto de mim, sabe? Então assim, tem o outro lado também, né? Mas eu acho que às vezes é bom abrir tanto com as pessoas desconhecidas, porque às vezes eles te dão uma perspectiva que você nunca conseguiria em nenhum outro contexto. É verdade. Sim. Sempre vem, né, uma mensagem, né, que se a gente parar para ouvir, né? E eu acho que isso é uma coisa muito bacana. Eu acho que você também já teve essa oportunidade de pegar um Uber e o motorista do Uber contar a vida dele inteira. Sim. Ou de você Isso sentar sempre é no muito legal. ônibus e a pessoa do teu lado te contar tudo, né? E se você quiser falar também, você vai, assim. Eu acho isso... Eu acho gostoso, sabe? Assim, essa prontidão de ouvir que o brasileiro tem. Com certeza. Interessante, né? Mas conta um pouquinho mais sobre o que é essa... Porque você já conheceu outras línguas, né? Assim, você consegue identificar alguma coisa que o português ou a forma de se expressar do brasileiro te trouxe que você não encontrou nas outras línguas que você fala? Você consegue ver isso? Ou você consegue ver, tipo assim, os falantes de italiano, de francês, eles têm uma coisa em comum? Você consegue fazer uma análise assim? Sim. De fato, o português me ensinou e me ajudou realmente a entender tanto mais e realmente como falaria? Aprendendo o português me deu a capacidade de entender as outras línguas de uma forma diferente. Por exemplo,
eu nunca entendi porque em francês se fala bureau para escritório. E eu sempre achei um pouquinho estranho que a palavra em português era escritório, até que eu estava pensando, o francês faz a mesma coisa. Que outro? Tem certas coisas que não existem em inglês, nem em espanhol, nem em francês, mas em italiano e em português existem. Por exemplo, a palavra mandante, que é uma palavra bem específica. E o único motivo pelo qual eu ouvi falar dessa palavra é que eu faço muita tradução jurídica, mas não existe nenhuma outra língua que eu conheço além de italiano. E quando o meu professor de italiano jurídico me falou, por exemplo, a palavra mandante, eu parei ali e eu falei, peraí, você falou, tá escrito assim? Foi o mesmo. Então, eu acho bem interessante que tem jeitos de ligar e criar esses vínculos com as outras línguas. Eu posso dizer com certeza que reaprender o italiano depois de falar português neste nível ficou muito mais fácil. Eu consegui entender, eu consegui fazer as ligações que eu não consegui entender antes, e agora tinha muito mais sentido. Que interessante. Também eu acho... Pode falar. Desculpa. Também eu acho que aprender qualquer outra língua sempre é bom para melhorar sua língua nativa. Porque você realmente entende como funciona uma outra língua, daí você pode fazer as ligações entre sua língua materna. Você pode entender, isso é um advérbio, isso é um adjetivo, por isso funciona assim e assim. E te ajuda com as capacidades de comunicar, de escrever e tudo isso. Eu fico pensando que quando a gente fala uma outra língua, aliás, quando você está em outro país, que é o nosso caso, e a gente tenta explicar algum dito popular, né, que a gente costuma falar, faz a gente aprender um pouco mais sobre até a língua portuguesa. E aí a gente faz isso aí que você acabou de falar, que é essa análise, né, das duas línguas. Então eu fico imaginando que para você, com 5 línguas, deve ter muita coisa que talvez, claro, que você achou estranho, mas você consegue levantar alguma coisa que você acha que é surpreendente no sentido de ser, sei lá, até engraçado de fazer alguma tradução, ou se você já passou por alguma situação na hora de traduzir, que você entrou com o seu conhecimento do inglês, por exemplo, e achou que estava fazendo a coisa certa? Tem alguma coisa nesse sentido? Você fala tradução literal, né? Quando a gente traduz literalmente, alguma coisa fica sem sentido, né? Eu lembro uma vez eu estava com um grupo de turistas no Rio e eles no restaurante eles nos deram o cardápio e nos deram o cardápio em inglês porque era um grupo de gringos e estava lendo e eu vi suco de sleeve. E eu sabia por quê. Eu sabia que era porque era suco de manga. Mas isso teria muitas mais fibras, né? Uma vez eu não sabia a palavra preencher, mas as pessoas precisavam preencher um formulário. Então eu falei pro meu chefe naquela época, eles precisam rechear os formulários. O que não tá de todo errado, né? Dá pra entender. Então, se você errar, se você errar, tudo bem, mas que você faça
entender a outra pessoa, né? Exato. Às vezes você precisa ser cara de pão e dar um jeito. É verdade. Verdade. É. E conta pra gente, como que foi que você descobriu que existe uma comunicação não verbal no português? No Brasil, aquela zona cinzenta que você mencionou. Então, eu li um artigo do The Economist sobre isso. Então, eu sabia se alguém me falasse, eu vou falar com meu esposo sobre isso. Isso significa não. Que para nós, isso foi uma coisa que só significava não se minha mãe me falasse isso. Mas aprendi realmente graças a várias pessoas com tanta paciência comigo. Eu lembro que eu tinha um amigo e ele passou a tarde comigo e eu tava lendo as mensagens que meu chefe me escreveu. E ele passou a tarde comigo me ensinando como entender o que ela realmente estava me falando. E acho que muita gente me ajudou com isso. Havia uma norte-americana morando em Maringá quando eu cheguei no Brasil e ela me ajudou muito também com os jeitos de ler entre as linhas. Então foi intenso, mas valeu a pena muito. Uhum. E você teve essa mesma oportunidade de mergulhar na cultura das outras línguas que você fala? Por exemplo, na Itália, na França? Sim. Mas, sinceramente, a primeira coisa que eu sempre faço é encontrar os brasileiros quando eu estou viajando. Não sei, me sinto em casa com os brasileiros. É tipo, vejo as Havaianas, estou em casa. Posso ficar à vontade. Eu tô curiosa para saber o que te encantou tanto assim no Brasil. Nossa, que pergunta difícil. As pessoas sempre eram acolhedores. E eu acho que foi o primeiro lugar onde eu realmente podia ser mim mesma, sem me preocupar sobre como eu era antes de chegar no Brasil. Que bonito. Nossa. Isso. E eu vou te falar que eu não sei se... Porque pelo que você está falando, você se sente assim, que você aceita, né? Você sente isso, que os brasileiros te aceitam. É interessante porque eu não sei se eu compartilho dessa mesma visão, sabe? Eu não sei, do meu ponto de vista, se o brasileiro é tão... se ele aceita tantas pessoas assim como elas são. Eu tenho minhas dúvidas, sabe? Eu tenho... Bem polêmico isso aqui que eu vou falar, mas eu acho que tem uma parte dos brasileiros que é bem preconceituosa, que não aceita todo mundo do jeito que é, sabe? Eu acho que eu vi isso também. Eu acho que você pode encontrar isso em qualquer lugar, em qualquer parte. Uma coisa que, sinceramente, eu achei muito difícil era que haviam tantas pessoas que pensavam que, por causa do fato que eu não era falante nativo, que eu devia ser incapaz de falar português. E isso foi algo que, quando eu falei com, por exemplo, africanos lusófonos,
que não falavam, por exemplo, inglês, mas eles tinham um sotaque diferente, eles encontraram a mesma coisa, o mesmo desafio. E eu achei isso difícil às vezes. Acho que o que eu aprendi lá foi me aceitar por mim mesma, como eu era, e entender que um jeito diferente de pensamento não é algo que eu necessariamente tenho que mudar. Se alguém não gosta de mim, ou se alguém tiver um preconceito, eu posso ser a pessoa mais simpática do mundo, eu posso ser, tipo, Madre Teresa e alguém não gostaria de mim. E isso e acho que isso é o que eu aprendi realmente no Brasil. Aceitar as coisas boas e ruins sem julgamento, sem tentar impor minha própria cultura, meus próprios preconceitos. Muito bom. Eu acho que faz parte dessa experiência de morar fora, né? Fora da sua zona de conforto. Eu acho que tem dois caminhos. Ou você se aceita como é, porque você é diferente, e tá tudo bem, e você, né, enche o peito e fala, eu sou desse jeito, e ok, e eu posso sim me relacionar com a cultura daqui, até certo ponto eu consigo me adaptar, né? Tem uma linha ali que eu não abro mão, mas isso traz um autoconhecimento, né, sobre nós mesmos. Ou a gente pode se inferiorizar, né, e que é um outro caminho de tipo assim, eu nunca vou ser igual, eu nunca vou me comportar igual, né? Eu acho que só tem esses dois caminhos. Se a gente escolhe esse primeiro, eu acho que a gente volta muito mais dona de si, né? Eu acho que é muito bom, né, chegar nesse lugar. Mas com relação a quando você disse que se sente em casa, eu acho que a informalidade, né? O brasileiro ele é muito informal, né? Então eu acho que pode ficar essa sensação de que eu estou em casa, assim, eu estou sem muitas máscaras e muitos ritos, né? Assim, então, e a informalidade, a espontaneidade, né? Esse espaço que eu acho que é muito legal do brasileiro, é uma coisa que eu já comentei em outros podcasts aqui. O que eu vejo aqui? Aqui, como você comentou, né? A gente está sempre fazendo escolhas, ou é isso ou é aquilo, né? Ou você quer isso ou você quer aquilo, ou é desse jeito ou é do outro jeito, ou é preto ou é branco. E no Brasil tem um monte de opções entre uma coisa e outra, né? Em todas as situações. Nossa, desde comida até pintar a sua casa, a cor que você quer pintar a sua casa, até assim. Então, eu acho que essa é a principal diferença que eu consigo ver aqui. Não sei se você percebeu isso também, assim. Percebi. Isso foi um choque cultural para mim quando todo mundo ficou bem informal. Eu lembro alguém me falou: você é demais educada. Nossa, você vem da Inglaterra? E foi quando eu apenas cheguei no Brasil, então eu achei que talvez era, tipo, algo simpático, mas ele estava realmente me falando porque você está agindo em um jeito como você como se pensasse que você é melhor que nós. E entendo agora por que ele falou isso assim, mas naquela época eu não sabia nada. Então, e até agora, minha personalidade, assim como minha maneira de comunicar em português é radicalmente diferente do que meu jeito de comunicar em inglês.
Sim, Então, a gente sente isso, isso é uma coisa que a gente sempre fala, que quando a gente está falando o nosso próprio idioma, a gente é uma pessoa, a gente tem uma personalidade. Quando você está falando outro idioma, você é outra personalidade. A voz muda, tudo muda, né? O seu jeito o brasileiro conversa muito aqui, a mão. Quando eu estou falando inglês, eu sei que eu não ajo da mesma forma. Quando eu tento, né, falar inglês, eu sei que eu não faço da mesma forma. E isso é bem desafiador, porque a gente não tem palavras, às vezes, para expressar o seu sentimento na outra língua, não é? Com certeza. Com certeza. Eu juro. Às vezes eu fico chateada porque, sem querer, eu vou tentar comunicar no jeito brasileiro, mas em inglês com norte-americanos, e eu fico frustrada porque eles não entendem o que eu estou tentando dizer sobre entre as linhas. Então o que acontece é que eu fico frustrada, daí eu penso, nossa, preciso falar tudo, preciso usar tipo um sinal de neon, algo assim. Kelsey, mas você está respondendo uma pergunta minha, que olha, eu carrego isso um tempão, eu já falei com várias pessoas. Eu tenho a sensação de que eu não consigo, olha só, é a minha sensação. Eu falo inglês, mas eu não sou nativa, certo? Então, assim, meu vocabulário é muito menor do que o vocabulário de um nativo. Mas eu tenho essa sensação de que no inglês não tem recursos suficientes para falar sobre emoções, assim, sabe? Mas aí as pessoas falam assim pra mim, eu acho que você tá falando isso porque você não conhece todas as palavras. E eu falo, pode ser, eu realmente não conheço todas. Mas você é uma nativa, então eu queria saber a sua opinião sobre isso. O jeito do qual eu explico para todo mundo que não fala uma língua romance é que é como você tem uma caixa de marcadores para expressar as emoções. Em inglês, essa caixa tem tipo 10 canetas. Então, para expressar as emoções, você talvez tenha azul claro, azul marinho. Em português, você tem 40 tons de azul naquela caixa, e você tem tipo 100 canetas, 100 marcadores para expressar as emoções. Então você tem muito mais lugar e espaço metafórico para expressar todas as sutilidades de emoção que sinceramente não existe em inglês. Às vezes eu me sinto como falar em inglês é usar uma calça que é um tamanho de mais pequeno, porque te restringe nesse jeito. Nossa, não sei se isso tem sentido. Sim, fez todo sentido. E você tá totalmente brasileira, né? Porque tá usando metáfora agora. Nossa, que chique! Gostei dessa metáfora. Faz todo sentido, mas é isso, então é isso mesmo. A minha percepção estava correta, não é só vocabulário. É assim. Não é só vocabulário, é que não existe o vocabulário em inglês. Eu não sei como se fala essa expressão em português, mas em inglês se fala bull in a china shop. Tá. Um elefante, a gente fala um elefante colhendo flores. Mais ou menos isso, né? Tipo assim, que é uma coisa muito grande num lugar delicado. É uma coisa meio grosseira num lugar delicado. Assim me sinto muitas vezes quando eu tento expressar minhas emoções em inglês. Como o inglês, pela sua natureza, é inerentemente como um elefante... quê? Um elefante numa loja de flores, né? Numa floricultura. Um elefante numa loja de flores. Com certeza. Com respeito às emoções.
Antes da gente começar a gravar, eu e a Fê, a gente estava tendo essa discussão, porque eu acho que eu sou uma das pessoas que sempre falou isso. Que não, é porque a gente ainda não está imerso na cultura. Mas quando a gente percebeu que você tem essa opinião, a gente fala assim, tá. Então, assim, por um lado, me dá uma tranquilidade de saber que eu não estou tão distante no sentido de conhecimento, né? Porque às vezes bate aquela sensação assim, nossa, eu não conheço nada dessa cultura, então assim, eu fico o tempo inteiro achando que eu estou em sofrimento, sabe? De não conhecer a cultura a fundo. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o que faz a gente conhecer também a cultura a fundo é a vivência, né? É quebrar os estereótipos, né? Porque quando eu vim para cá, a minha ideia de Estados Unidos eram os filmes americanos. Então, os filmes de adolescente, são os filmes de terror, né? Que a gente estava comentando que para a gente não faz muito sentido, às vezes, determinadas cenas de filme, porque tá na cara que é uma coisa e o ator tá ali parecendo que tá tentando se expressar e não consegue. Explica aí, Fê, que a gente chegou nesse consenso. Aqui tem um humorista brasileiro que é super conhecido, acho que você conhece, o Whindersson. Sim. Ele é muito engraçado, né? E eu adoro quando ele faz review de filme, principalmente filme de terror, porque aí ele fala assim, não, porque tipo assim, a criancinha tá lá, ela vai à noite na cozinha e vê um monstro, sei lá, com sangue saindo pela boca, uns dentes afiados, umas garras vindo na direção dele, não sei o que, filme de terror, né, americano. E aí no dia seguinte, ele fala pra mãe dele assim, mamãe, eu estou vendo coisas estranhas. Que coisas estranhas? Você viu um monstro? Fala dos dentes, fala... Se expressa, fala o que você tá vendo. Você não tem palavras para falar o que você tá vendo, fala! Seja mais específico, né? E aí parece que fica claro mesmo agora que não é falta é falta de vocabulário mesmo, né? É falta do vocabulário para expressar o que pra gente tá nas entrelinhas e tá dito, né? Mas isso é só a natureza do inglês. Se eu quisesse escrever, por exemplo, um contrato, eu escreveria em inglês, porque inglês é muito mais direito. Se eu quisesse expressar minhas emoções, se escrever, tipo, algo bem romântico, eu falaria com certeza em português. Porque é engraçado isso. Tem umas palavras que em inglês, quando a gente fala, não tem o mesmo sentido que tem em português. Assim, obviamente que quando você traduz é a mesma coisa, mas o sentimento que aquela palavra traz não expressa se eu for falar em português, não é? Eu estava vendo uma entrevista da Fernanda Torres e ela falando isso, que, por exemplo, se ela vai falar coração em inglês, ela sabe qual que é a palavra, heart. Mas quando ela fala, não tem a mesma conotação de que se ela falar coração, sabe? Quando ela fala coração, parece que tem uma poesia. Mas porque não tem um vínculo emocional, né? Com a palavra, né? Exato. Ainda, né? Exato. Mesmo porque eu ouvi isso uma vez, eu acho que faz muito sentido, né? Que a gente deveria fazer terapia na nossa língua materna, né? Porque as emoções são melhor expressadas na nossa língua materna, né? Então, eu acho que faz muito sentido mesmo. O que eu acho estranho, como da perspectiva de um falante nativo de inglês, é que eu posso falar mais livremente sobre as emoções e determinar por que eu estou sentindo de um certo jeito muito melhor quando eu expressar a situação em português do que em inglês. Justamente por esse motivo. Isso é curioso, é muito curioso. É verdade. Aqui, mas fala pra gente, que isso também eu não sabia, só tive consciência disso depois que eu mudei pra cá.
quanto de metáfora que a gente usa, né, no português, nas conversas, né? Você percebeu, né, isso com certeza, né? E você consegue entender por que é tão diferente? Porque não é muito comum no inglês. Claro que tem metáforas, né? Mas eu acho que não se usa com tanta frequência, né? Temos. Eu gosto muito sobre o inglês e o que o inglês tem várias jogos de palavras. O inglês é maravilhoso para jogo de palavras, por isso a gente tem jogo de palavras em tudo. E esse é um dos aspectos que eu gosto mais do inglês. O fato que um jogo de palavras pode conter 5 significados. Se você lê tudo de um certo jeito. Mas as metáforas, sim, são bem mais claras em português, podemos dizer. E tem tantas metáforas com animais. Isso me chocou quando eu cheguei no Brasil. Tudo é um animal, um outro animal. Você tem uma expressão como essa, pessoa coruja, mão de vaca. Um monte. Mão de vaca, claro. Tão duro. Isso não é animal, mas... Tão duro, Mas eu fiquei curiosa, você falou do jogo de palavras. Dá um exemplo para eu entender. Eu não sei se eu entendi. Onde usar, como usar. Quando... Let's see. Quando você tiver... Tem muitas piadas em inglês que usam jogos de palavras. Desculpa, quando a gente quer puxar uma assim de cabeça, não lembra, né? Deixa eu pensar. Tá, eu tô te perguntando porque eu não sei se isso é jogo de palavras, mas o que eu noto no inglês é que existe um uso do... Como é que eu falo isso? Acho que é do adjetivando o verbo. Então, por exemplo, quando eu vou falar, eu vou molhar as plantas, eu não falo I'll put water on the flowers, por exemplo. Sim. Eu digo I'm gonna watering. Entendeu? Eu vou jogar água, mas é estranho, entende? Porque em português você fala vou molhar, vou jogar água, mas você não fala vou aguar. Fala aguar que nem também. Falar... Tem uma palavra que não tem no português, que é parenting. I'm parenting my child. Como assim parenting? Não existe isso. Como a gente falaria isso em português? Estou sendo um pai para o meu filho? Estou sendo uma mãe para o meu filho? Estou sendo pai agora, né? Neste momento estou sendo mãe agora. Você tem razão. Eu nunca pensei nisso, mas você tem razão, com certeza. Tem outras, tem mais. Que, como se transformasse o substantivo num verbo, né? Verbo, Isso é algo que a gente... sim. Nossa. Eu nunca pensei nisso, mas você com certeza tem razão. Sim. Até o verbo googling. Exato. Exatamente. Eu vou te FaceTimear, eu vou fazer o FaceTime. No FaceTime. A gente faz isso sempre. Nossa. Desculpa. Sim. Mind blown. Mas é bom demais, né? A gente ver essas diferenças. Aqui, mas eu fiquei curiosa, porque você escreveu pra gente no briefing e enfatizou várias vezes que o brasileiro é muito, muito, muito paciente. Aí eu queria entender por que você chegou nessa conclusão.
Me desculpa por destacar isso tanto. Não, mas é curioso, é super legal. Acho que quando eu estava aprendendo a ser uma profissional, porque realmente quando eu morei no Brasil, era meu primeiro trabalho depois de me formar da faculdade. Então, aprendendo como ser um ser humano no ambiente do escritório, as pessoas, em vez de, ou talvez eles falaram nas minhas costas, mas eu não sei, talvez, mas eles também me falaram, você não pode fazer isso, você precisa fazer assim, não assim, e aqui no Brasil as coisas funcionam assim. E acho que também quando eu fiz várias coisas devagar, as pessoas eram pacientes comigo. E também eu aprendi a ser mais paciente no Brasil, porque eu vi isso com os outros. Sim. Achei o fato que no Brasil as pessoas eram mais pacientes. Agradeci esse aspecto muito. Que bacana. É bom saber. Aqui as pessoas elas ficam ofendidas, né? Se você chega atrasado, assim, né? Isso a gente também tem que ficar se policiando aqui, porque, enfim, senão a gente pode causar problemas para nós mesmos. Né? Isso é uma coisa que deixa a gente mais tenso, com certeza. Nossa, chega sempre na hora. Eu tinha uma pergunta que eu ia fazer que eu esqueci. Você quer perguntar, Cláudia, uma coisa? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu projeto, o seu trabalho como comunidade brasileira, como é que é? Sim. Normalmente, a maioria do meu trabalho com a comunidade brasileira se trata de questões de imigração. Por exemplo, eu faço a tradução de certidões do registro civil, também validar, traduzir os diplomas, os históricos escolares. Também, se alguém precisa de um intérprete para uma entrevista de imigração, eu faço isso muito. Eu sempre gosto de acompanhar o caminho dos meus ex-clientes, onde eles estão. Muitos já viraram cidadãos norte-americanos. E eu fiquei bem orgulhosa desse fato e poder ajudar com isso. Também eu trabalho com empresas brasileiras que querem aprender mais sobre o mercado norte-americano, as diferenças culturais entre o mercado brasileiro e o mercado norte-americano e como fazer o que se chama localização para o mercado norte-americano. Por exemplo, se eu tivesse um produto, eu faria eu criei esse produto no Brasil e eu vendi esse produto no Brasil. Isso teria um marketing específico e uma mensagem explicitamente criada para o mercado brasileiro, para que o povo possa comprá-lo ou goste de faça mais sentido, né? Assim. Isso pode variar até entre as regiões. O jeito no qual eu venderia um produto para um grupo de carioca seria radicalmente diferente do jeito no qual eu venderia um produto para um grupo de, por exemplo, Goiânia, ou de Salvador, ou um grupo de gaúchos. Então, quando as empresas, ou quando os negócios pequenos brasileiros querem vender para os norte-americanos, eu faço a tradução, assim como a localização dos materiais de marketing
para que um público norte-americano possa ser mais atraído ao produto e para que a mensagem de marketing fique mais interessante para os norte-americanos. Porque tem várias diferenças entre o mercado brasileiro e o mercado norte-americano. E o motivo pelo qual eu tinha falado que eu faço o oposto é que eu aprendi rapidamente, quando eu estava morando no Brasil, que fazer marketing para o mercado brasileiro, quando você não é brasileiro, ou quando você não morou no Brasil por muito tempo, e realmente conhecer o mercado brasileiro, se você não pertenece a ele, é muito difícil. E tem vários motivos por isso. Mas como norte-americana, eu conheço o mercado norte-americano e eu fiz, antes de virar tradutora, eu fiz várias campanhas e coisas de marketing quando eu tinha meu próprio pequeno negócio antes de fazer a tradução. E isso me ensinou muito sobre as sutilidades e as diferenças até entre as regiões no meio oeste. Então, por isso eu realmente gosto de ajudar os negócios pequenos e as corporações, não corporações, as grandes empresas, desculpa, para que eles possam trabalhar no mercado norte-americano. E tem coisas especificamente que eu acho que com as campanhas certas que pegariam fogo nos Estados Unidos. Tipo pão de queijo? Correto. Com certeza. E bolo de brigadeiro. Bolo de brigadeiro, Romeu e Julieta. Romeu e Julieta é bom demais, né? E acho que com o marketing certo, com as explicações que os norte-americanos entenderiam, que isso ganharia um grande público norte-americano e uma grande clientela para os imigrantes brasileiros que querem compartilhar a cultura brasileira no seu país novo. Nossa, tenho muito uma bom dúvida. isso. Uma ótima dica, né? Não, Obrigada. excelente. Eu tenho uma dúvida que eu tô vendo você falar aí dos dois mercados, né? O que eu vejo acontecendo às vezes? Um produto brasileiro, a pessoa está trazendo um produto brasileiro para vender aqui para os americanos. Só que ao invés de ela trazer o produto brasileiro, ela pega o produto brasileiro e faz um make-up para transformar um pouco aquilo no gosto americano. Então, essa que é a minha questão, porque assim, se a gente for pensar nos termos econômicos, por exemplo, um pão de queijo, tem alguma coisa no pão de queijo que tem um gosto diferente que o americano não está acostumado, não é do taste dele, não está acostumado, então ele pode comer um pão de queijo e odiar. Mas a empresa do pão de queijo, e aí eu estou dando exemplo do pão de queijo, não é porque isso acontece com pão de queijo, não, é só o primeiro exemplo que me veio à cabeça. Então, assim, para que eu venda o meu pão de queijo brasileiro para um público que não tem a sensibilidade para aquele material, para aquele ingrediente, eu altero aquele ingrediente para alguma coisa que o americano já tem mais conhecimento. E aí, no paladar do americano, aquilo vai ficar melhor. Eu entendo isso, economicamente isso é viável, mas na minha cabeça de brasileira, eu penso assim, mas aí eu estou modificando o meu produto brasileiro, então não é um produto brasileiro. Você tem alguma opinião sobre isso? Isso faz sentido, além do economicamente? Não sei. Acho que, sinceramente, depende dos produtos. Porque, por exemplo, o pão de queijo...
Acho que, por exemplo, um pão de queijo, eu acho que a coisa para modificar não seria necessariamente o produto, seria a embalagem, por exemplo. Tem certas coisas que, sim, você precisaria mudar para o paladar norte-americano. Por exemplo, no Brasil é comum fazer brigadeiro com Nescau, leite condensado, assim como a margarina. Isso seria provavelmente de mais doce para os gringos, então talvez você usaria cacau em pó, ao invés de usar, por exemplo, Nescau. Então, eu acho que, imagino que isso é algo, é um desafio que qualquer pessoa que vem de fora e vende algo especialmente comestível aqui precisa lidar. Mas isso acontece no Brasil também, né? Muita coisa daqui que é vendida no Brasil, ela é modificada, assim, porque... Um exemplo, o cachorro-quente, né? Como que a gente vai comparar um cachorro-quente? Saudades dos cachorros-quentes! Eu gostaria de importar os cachorros-quentes, assim como X-tudos. Eu não sei como isso aconteceu, mas os brasileiros superaram os norte-americanos na comida de junk food. Eu não sei como conseguiram. Parabéns! Eu não sei como conseguiram, mas eu tô bem impressionada. Eu acho que o brasileiro tem um conceito que é: se dá para abrir, dá para rechear, né? Então, porque a gente tem mania de rechear tudo. E se tem na geladeira, pode colocar, né? Com certeza. Mas assim, eu acho assim, bom, você é mais, tem mais conhecimento dessa área, mas primeiro, eu acho muito legal esse trabalho que você faz, que realmente é diferenciado, porque eu sinto isso, por exemplo, eu dou aulas de dança, né? E eu trabalho com danças circulares. Aqui ninguém conhece, as pessoas nunca ouviram falar, é difícil de explicar. E no Brasil é super comum, a gente acha em qualquer lugar, né? Então, assim, você tem que ter o jeito certo de comunicar, um jeito que faça sentido, né? Um jeito que você consiga transmitir o quão bacana é essa atividade, né? Então, e nada melhor do que uma pessoa que entende a cabeça, né? Ali da população local. E eu acho que é um presente uma pessoa que entende, né? Fala português e entende a cabeça do americano, né? Bacana. Com certeza, mas assim, super voltando rico, né? para comida, eu já ouvi algumas pessoas falarem que o paladar do brasileiro é mais exigente, né? Talvez porque, não sei, eu acho que assim, a gente come muito bem no Brasil, né? A comida é boa lá, né? Então, realmente, quando você tem uma referência alta, as pessoas cozinham, a grande maioria das pessoas cozinha, a gente come bem no almoço, come bem no jantar, né? Então, realmente, você fica um pouco mais exigente quando você sai e o costume é diferente, né? As pessoas comem muito rápido, comem lanche e tal. Faz sentido, né? Com certeza. Não, tá sendo ótimo, assim, eu tô aprendendo um monte de coisa aqui Eu nesse também. bate-papo. Mas, você tem alguma expressão brasileira em português que você adotou para o seu vocabulário, para sua vida? Você fala, isso aqui é perfeito. Tantas, nossa. Pagar a língua. Pagar a língua. Pagar a língua. Fazendo tempestade num copo d'água. Sim. Que outro? Falando dos cotovelos. Fala pelos cotovelos, né? A gente fala. Da onde veio isso, né? Eu não sei. Nem eu.
Acho também olhos da cara, e o que eu acho interessante, porque você estava me perguntando sobre as conexões entre todas as línguas que falo. Cada língua que eu falo, além de inglês, tem essa expressão de olhos da cara para um preço. Em inglês se fala cost an arm and a leg. Mas isso é muito mais gráfico do que olhos da cara. Mas tem muito mais sangue. Fazer uma vaquinha. Vamos fazer uma vaquinha, né? Sim. Tem isso em espanhol também. Tem? Tem. Também, que outro? Imagino que depois de falar, eu vou te mandar mensagem por WhatsApp com mais expressões que eu esqueci, porque isso sempre acontece. Não, isso é comum com a gente também, não se preocupe. Eu tô lembrando aqui que a gente entrevistou a Marina, que é italiana, e a gente fez essa pergunta e ela falou muito engraçada. Ela falou assim que picareta, ela adotou. Sabe o que é picareta? Picareta é aquela pessoa que não é confiável, que sabe que esse daí é o picareta, esse daí ele engana, ele não é confiável, sabe? Mas qual é a diferença entre malandro e picareta? Malandro é mais usado no Rio de Janeiro, né? No Rio, o pessoal fala, em São Paulo, a gente no caso não usa malandro, não. Pode usar, mas é menos. Picareta é mais comum. Eu acho que picareta, ele tem uma conotação mais negativa que o malandro. O malandro tipo, a malandragem é uma coisa mais ou menos do bem, sabe? A pessoa faz uma coisa ali, usa um caminho torto para chegar no mesmo lugar, alguma coisa assim. E o picareta dá uma sensação de ser coisa do mal. Ele faz a mesma coisa, mas... um pouquinho pior. Um pouquinho pior. Shady, sketchy. Em inglês a gente falaria tipo shady ou sketchy. Tá vendo? Essa a gente não conhecia. Na geração Z eles falam sus. Que é bem curto. É bem curto. Uma outra coisa que no inglês é muito comum de usar acrônimos, né? De ficar abreviando as coisas. Gente, como é comum, né? Pra gente começou a ficar comum com o uso do WhatsApp, né? Com o uso da internet, porque aí você acaba abreviando. Mas no falar, a gente não fala ASAP. A gente não fala. A gente não fala a redução, assim, né? Interessante isso. Outro dia eu estava vendo um programa de TV aqui, e aí passava os acrônimos, a pessoa tinha que rapidamente falar o que significava. Eu não acertei nada, eu fiquei, meu Deus! IDK... ASAP, acho que ASAP é o único que eu sei, porque eu trabalhava eu fico procurando no chat, né, no chat GPT. Não, porque às vezes vem mensagem da escola com isso, eu falo, gente, o que é isso aqui, meu Deus? Eu fico procurando. Bom demais. Gente, se a gente não tivesse horário, a gente ficaria aqui, falando desses acrônimos, das palavras, do jeito de falar. Nossa Senhora, é muito assunto. Bom, então, a gente está se encaminhando para o final do episódio, mas tá bom demais o papo. Mas, né, a gente vai ter que dar aquela mensagem final. Eu queria saber de você, Kelsey, que mensagem você gostaria de deixar assim, para os brasileiros ou para os norte-americanos a respeito do que você aprendeu com essa cultura nova, né? Com a cultura brasileira. Você gostaria de deixar alguma coisa? Para os brasileiros eu falaria, não somos frios. Eu juro, não somos frios. Essa é boa, muito bom. É que temos
um jeito diferente de ser acolhedor. No sentido que a gente valoriza muito o espaço, porque já que somos uma cultura bem individualista, a gente gosta de deixar espaço para que a outra pessoa possa respirar. Por isso a gente parece frio, porque mas a gente não está sendo frio, a gente está tentando ser respeituoso. Por isso, a gente parece frio para alguém que talvez não está acostumado a estar com norte-americanos, ou nunca tinha experiência com vários norte-americanos, mas realmente gostamos de deixar o indivíduo relaxar, ficar tranquilo, por isso a gente não pergunta tanto, porque queremos deixar a outra pessoa o espaço para pensar, para relaxar e tudo isso. Eu acho que é outra coisa que todo mundo tem uma experiência diferente, especialmente, nossa, eu estou mudando códigos agora, especialmente com o choque cultural. O choque cultural é muito comum, e eu acho sempre importante ter um grupo de amigos de onde você vem, para desabafar, para falar sobre suas experiências na cultura nova. E também os norte-americanos somos acolhedores. É só que do nosso diferente. Jeito, né? A gente gosta de fazer amizades, de ser amigáveis. É que nosso jeito é um pouquinho diferente, mas vale a pena. E se você quiser morar em lugares que são frios, sempre assegure-se de ter muitas capas quando você estiver no inverno pela primeira vez. Porque isso ajuda muito. Por exemplo, se você tiver calça para malhar, use isso abaixo da sua calça normal. E compre as meias. Compre as meias muito grossas. As meias certas, né? Não necessariamente, mas é algo que eu sempre aviso. Mas isso é interessante você falar, porque no início eu me sentia um peixe fora d'água. Olha aí, ó, o animal de novo. Porque a gente fica com uma sensação que só a gente tá vestindo muita roupa, sabe? E não, né? Não, é normal. Eu lembro quando eu voltei do Brasil, porque eu fazia tipo 40 graus por 3 meses. Quando eu morei lá, eu tive que usar jeans. Então, quando eu voltei para os Estados Unidos, eu tinha que usar tipo 5 capas em 24 graus. E meu pai me falou: você esqueceu o seu abrigo? Você precisa mais de um abrigo? Você precisa de mais uma cachecol? Então, virou brasileira com pouco tempo. Né? Ai, Kelsey, olha, eu não tenho palavras para te agradecer, viu? Esse papo foi muito gostoso. Obrigada pelo seu tempo. Né? A gente sabe que é corrido para todo mundo, mas trocar essa experiência com você, essa temporada a gente está trocando experiência com estrangeiros, então para a gente está sendo assim, acolhedor, tá? Está sendo acolhedor. Agradeço muito a sua recepção, foi maravilhoso. Se eu puder fazer algo para você, sempre fico à sua disposição. E adorei fazer parte deste podcast. Obrigada, Kelsey, pela participação. Foi ótimo. Fiquei muito feliz e muito esclarecedor, viu? Várias dúvidas eu tirei. Bom, e o De Caso vai ficando por aqui.
Eu queria lembrar você sempre de curtir o vídeo, compartilhar, né? Uma iniciativa da comunidade brasileira para a comunidade brasileira. E ficar ligado, porque todo domingo tem episódio novo no canal. Isso aí, siga a gente no Instagram, Facebook, mas para a gente ter certeza que você assistiu esse episódio até o final, você vai colocar nos comentários aqui desse vídeo, hashtag, acabei de mudar a palavra, Fê, hashtag cotovelo. Cotovelo é boa, né? Então vai lá, escreve hashtag cotovelo, para saber que você chegou até o fim, ok? É isso aí. E siga a gente também no Spotify, porque a gente tem uma playlist chamada Inspirações, que a gente coloca todas as músicas trazidas pelos nossos convidados. E essa música vai estar lá. Então, O de Casa vai ficando por aqui. Tchau, pessoal. O de Casa. O de Casa.